Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Novo Homem. O título da terça-feira, até que todos cheguemos à unidade da fé. O versículo, Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, Senhor, concede-nos a Tua graça. Queremos ouvir as Tuas palavras, Senhor, e desfrutar todo o espírito e vida que há nelas. Que o Senhor nos conceda visão espiritual adequada, espírito de sabedoria e de revelação, para ter um entendimento adequado do que o Senhor quer falar, de para onde o Senhor quer nos levar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado nesses últimos tempos. A Tua palavra tem nos dado consistência. A Tua palavra mostra o Teu coração. Por isso, Senhor, fala conosco todos os dias. E hoje, amado Senhor, nós te pedimos, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo o mal. Nós não sabemos o que está à nossa frente, nos aguardando, todas as armadilhas, todos os ardis, mas nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor tem nos guardado. Confiamos que o Senhor, até o fim, vai nos guardar de todas as coisas negativas, com a Tua misericórdia, com Tua graça, com Teu amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Faz-nos sempre avançar no Teu caminho. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então nós estamos vendo o capítulo 4 de Efésios, vimos os dois versículos, versículo 11 e 12, que mostram a respeito dos homens dons, não é? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses dois versículos, irmãos, eles mostram como o cabeça pensou a edificação do corpo de Cristo. O Senhor, irmãos, ele é muito prático. Quando você lê os evangelhos, você vê como o Senhor, ele era prático, ele era direto ali na situação, resolvendo a situação. Na multiplicação dos pães, a multidão estava cansada, não dava para eles voltarem, eles já estavam com fome, o caminho era longo. Os discípulos queriam despedir a multidão, mas o Senhor falou, não, nós vamos alimentá-los. E ali, irmãos, o Senhor então fez o milagre de multiplicar os pães e os peixes para alimentar a multidão. Então o Senhor era prático. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor pensou na edificação do corpo de Cristo, Ele como cabeça, Ele percebeu a dificuldade e já entregou a solução. Então qual era a dificuldade, por exemplo, nessa situação que eu citei, da multiplicação dos pães? Eles não tinham comida e eles tinham um longo caminho pela frente. Mas uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixes alimentou toda a multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, salvo engano. O que quer dizer isso, irmãos? Veja, o Senhor ele não fez o milagre do nada, porque como nós dizemos, o Senhor ele quer trabalhar com o homem. Então aquele que tinha 5 pães e 2 peixes, ofertou, falou, tá aqui, ó, é tudo que eu tenho. Quando você entrega o que você tem para o Senhor, é o Senhor que vai multiplicar o que você tem, o que você recebeu e alimentar a multidão. Então, com a bênção do Senhor, irmãos, nós, mesmo com pouco que nós temos, quando o Senhor concede a sua graça, quando o Senhor abençoa, as pessoas são alimentadas. Por isso, nós não podemos reter a graça que o Senhor tem nos dado. Imagina se aquele que tinha 5 pães e 2 peixes fala assim, não vou dar nada, isso aqui é só para mim. Isso aqui é a minha comida, não vai dar para alimentar todos mesmo, então eu vou guardar para mim. Então, nós nunca podemos ser essas pessoas. E por que eu estou citando isso? Porque é como o Senhor pensou na edificação do corpo de Cristo. Quando um homem
ele oferece aquilo que Deus lhe deu de volta ao Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor faz com que aquilo se multiplique. Então você hoje, querido irmão, querida irmã, é alguém que está sendo aperfeiçoado, pode ser alguém de um talento. Mas conforme você oferece isso ao Senhor, conforme a graça do Senhor chega até você, isso vai se multiplicando. E aí você se torna também um homem-dom, alguém que vai ajudar a aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. É um ciclo, irmãos. Aquele que é aperfeiçoado hoje, amanhã, está aperfeiçoando. Tudo vem de Deus. Então é como esse exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes não mata a fome, talvez de uma pessoa, dependendo até de 2, mas de 5.000, de mais de 5.000, apenas a graça do Senhor, a bênção multiplicadora do Senhor. E é isso que o Senhor faz com o corpo de Cristo. O que nós temos para oferecer, irmãos, não vai ajudar o corpo de Cristo, mas quando nós entregamos isso nas mãos do Senhor, quando o Senhor nos concede a sua graça, a sua bênção, e eu digo essa bênção, é essa bênção do Deus triuno, essa bênção celestial. Então é quando o Senhor concede a sua graça, a sua bênção, que aquilo que nós oferecemos se multiplique de fato, pode ajudar o corpo de Cristo. Então não é nada de si mesmo, tudo depende de Deus, mas Deus ainda quer usar você, aquilo que Ele te deu, que você devolva a Ele. O dom que Ele te deu, use, receba a graça, e aí você vai multiplicar, se transformando o quê? Num ministério. Isso vai aperfeiçoar os demais irmãos. E o resultado, então, é o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui, irmãos, não é algo individual. Isso é algo que nós chegamos coletivamente. Isso é o corpo de Cristo. Imagina que você, por exemplo, é um braço. Você é um membro do corpo de Cristo, é um braço. Aí você se desenvolve bem. Você é um braço forte. A pessoa olha e fala, olha que braço forte, que braço bonito. Mas agora pensa na imagem. É só um braço. Foi decepado do corpo. Não tem corpo, é só o braço. Não é mais uma visão bonita. Ninguém, não importa se o braço é forte, se o braço é bonito. Se está só o braço, é porque foi separado do corpo. Então, quando fala da unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, irmão, não é algo que nós chegamos sozinhos. Por isso, no versículo 12, no final do versículo 12, Paulo falou da edificação do corpo de Cristo. Então, caminhando juntos, irmãos, cada um de nós, servindo ao Senhor, de acordo com o que o Senhor deu, o corpo vai sendo edificado. E aí, quando chegar diante do Senhor, não é só um braço, não é só uma perna. Vai chegar o braço, a perna, vai chegar o pé, o olho, o nariz. É tudo o quê? Perfeito. Tudo é um varão pleno. E o que produz isso? O que produz, irmãos, é exatamente a graça e a bênção de Deus, essa bênção do Deus triuno, esse fluir da graça que nós vimos nos primeiros versículos de Efésios. E qual é o serviço, irmãos? Porque nós falamos, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aqui serviço é ministério. Qual é o ministério que edifica o corpo de Cristo? É o ministério no qual Cristo é o cabeça. É o ministério que está encabeçado por Cristo. Então, por exemplo, se eu recebo dons do Senhor, aí eu começo a desenvolver, começo a ganhar graça, isso vai se tornando no ministério. Mas de repente eu penso assim, bom, eu já tenho ministério, eu já sou bom o suficiente. Agora eu posso começar a falar o que eu quero ou a fazer o que eu quero, a servir da maneira que eu quero. Quando começa a haver isso, irmãos, não há mais o encabeçamento, ou melhor, o encabeçamento é meu. Eu tomo as decisões. Todo o serviço, todo o ministério é para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E deve ser encabeçado pelo Senhor. Agora, quando eu chego nesse ponto, não é mais para o corpo de Cristo, é para mim. Não gera a glória de Deus, gera a minha glória. Você percebe, irmãos? Quando nós começamos nessa linha, é porque está faltando encabeçamento. Esse serviço, esse ministério, ele pode ser
muito útil, mas agora ele não está sendo mais útil. Ele está sendo inútil por quê? Porque não está encabeçado. Não é mais algo que parte de Deus, é algo que parte de mim. Você quer voltar ao exemplo dos 5 pães e 2 peixes, da multiplicação. Nesse caso, é apenas os 5 pães e 2 peixes. Não alimenta mais a multidão, não é algo que edifica o corpo de Cristo. O que edifica, irmãos, é o que vem da graça, da bênção de Deus. E aí Deus nos usando o que Ele nos deu. Entenda, isso é importante. Por quê? Porque se nós nos desviarmos desse encabeçamento, irmãos, fazendo as coisas do jeito que nós achamos, nós podemos nos desviar da edificação do corpo de Cristo para a edificação de uma obra pessoal. E veja o versículo 14, irmãos. Porque essas questões são muito importantes, né? O versículo 14, Paulo, ele mostra um problema. Ele diz assim, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. Essa palavra agitado no grego é levado como onda do mar. A onda do mar, irmão, se você já entrou no mar, você percebe, ela vai te puxando cada vez mais para o meio, cada vez mais para o fundo. Se você não tomar cuidado, você é levado pela correnteza, por essa onda, né? Você vai lá para o fundo e ali você não sabe nadar, você morre afogado. Então, Paulo diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Irmãos, olha esse versículo. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Se você ler Timóteo, 1 Timóteo, Paulo, ele fala logo no começo, porque ele enviou Timóteo para Éfeso. Quando ele escreve, Timóteo estava em Éfeso. Então, no versículo 3, 1 Timóteo, ele diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei que você permanecesse ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus, a economia de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É o versículo 14, irmãos. Levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe, irmãos, isso aqui quer dizer o quê? Você fica de um lado para o outro, rodando, mas não produz a economia de Deus, não produz crescimento de vida. E é exatamente o crescimento de vida, irmãos, que nós precisamos para não ser mais meninos, crianças. Olha o versículo seguinte, mas seguindo a verdade em amor, porque o caminho é o amor. Paulo fala em 1 Coríntios 13, eu vou mostrar para vocês o verdadeiro caminho. Então, nós seguimos a verdade em amor. Tanto a verdade quanto o amor, irmãos, dizem respeito a Deus. Por isso o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. O que nós precisamos, irmãos, é crescer em vida. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Mas esse crescimento é encabeçado. Ou seja, se o meu ministério, se o meu serviço está encabeçado por Cristo, eu estou crescendo em vida. E Deus está utilizando aquilo que Ele me deu, aquilo que eu tenho, para alimentar, para aperfeiçoar, para edificar o corpo de Cristo. É isso, irmãos, o que nós vemos aqui no capítulo 4 de Efésios. Mas quando você fica agitado de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrina, toda hora aparece uma doutrina nova, irmãos, para tentar falar, não, isso aqui, a doutrina certa é aqui, ó. Não, venha para cá, essa é a doutrina correta. Isso acontece, irmãos, desde a época de Paulo.
Agora, quando ele falou para Timóteo, quando Paulo falou para Timóteo, o que ele disse? Isso é um sinal, irmãos. Ele falou que a admoestação, ela provinha do amor. Lembra que Paulo fala, não é? Seguindo a verdade e o amor, certo? E lá em 1 Timóteo, ele fala o quê? Seguindo a verdade em amor, perdão. Lá em 1 Timóteo, ele fala que a admoestação visa o amor. Esse amor, ele não é o amor egoísta. Ele é o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa, uma fé sem hipocrisia. Isso é um sinal, irmãos, de uma pessoa que está encabeçada. E nesse ponto, irmãos, eu quero ler a última, página 44, o último trecho. Ele fala da palavra profética. Nós precisamos entender, irmãos, a palavra profética não é a palavra de um homem. É a palavra que Deus nos dá em cima, sempre em cima da palavra de Deus, da palavra da Bíblia. Mas é a palavra que Deus nos dá para a direção, para Ele nos mostrar, olha, o caminho para chegar é esse, o caminho para andar é esse. Na Bíblia, irmãos, nós temos diversos... A Bíblia, eu já falei uma vez, é como um universo. O universo é infinito, irmãos. A revelação da Bíblia é infinita, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então tem muitos versículos, muitas coisas na Bíblia, irmãos, que nós ainda não entendemos, não está aberto para nós. Nós desfrutamos ainda muito pouco. Mesmo que você faça, eu conheço toda a Bíblia, não conhece todos os mistérios, tudo que Deus, quando escreveu, quando soprou, tudo que Ele colocou ali. Então há muita coisa na Bíblia, irmãos, e nós podemos ser alimentados, a palavra para ser alimentado, para ser consolado, para admoestação. E há também a palavra, irmãos, para direção. É aí que entra a palavra profética. Ela vai nos ajudar a ver a direção. É como Pedro nos diz na sua segunda epístola, que ela é uma candeia que ilumina nas densas trevas que nós vivemos hoje nesse mundo. Então eu vou encerrar, página 44, o último parágrafo. Não sejamos os que ensinam diferentemente, pois ao fazê-lo será produzido um fruto que prejudicará a igreja. Os ensinamentos divergentes trazem artimanhas, artifícios que nos induzem ao erro. A palavra artimanha refere-se a um tipo de fraude, de engano. Não vamos atrás de homens, vamos confiar na palavra profética. Aqueles que usam de artifícios e artimanhas querem desviar-nos da direção correta e deixar-nos vagando sem direção. Conforme afirma o apóstolo Pedro, a palavra profética é como uma candeia que ilumina em meio à escuridão da noite e nos dá direção, segundo Pedro 1,19. Nos tempos atuais, estamos na escuridão da noite, mas temos uma candeia cuja luz nos dá direção. Vamos confiar na palavra profética, que é a verdade. Então, irmãos, entenda, palavra profética, irmãos, não é a palavra de um homem. É o mesmo princípio, irmãos. Deus, através... Pode ver, tudo em cima da palavra de Deus. Não é algo trazendo-se fora da palavra de Deus. Então, Deus hoje, irmãos, Ele tem a palavra Logos, mas o Senhor continua falando através do Filho dentro de nós. E Deus também usa hoje esses homens dons. Se não houvesse a necessidade de homens dons, homens os quais o Senhor concedeu a sua graça, aperfeiçoou para ajudar no aperfeiçoamento dos santos, para ajudar na direção, para que nós não fiquemos como meninos agitados de um lado para o outro. Por exemplo, Paulo era um homem dom, Pedro, João. Se não houvesse esses, irmãos, você precisa entender, é a forma como o cabeça Cristo pensou a edificação do corpo de Cristo, para que todos possam profetizar, para que todos possam servir ao Senhor, encabeçados por Cristo, irmãos. Então veja como é importante nós entendermos esses princípios, para não ficarmos agitados de um lado para o outro. Uma hora está aqui, a outra hora vai lá, aí vai atrás de volta e não consegue avançar, não consegue crescer, não consegue, irmãos, seguir a verdade em amor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando agora essas gravações no YouTube da igreja, a igreja que está em Ribeirão Preto. Você entra na parte de vídeos,
vai estar ali as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.